Olá, muito boa noite. Homem inabilitado e com suspeita de embriaguez bate veículo na BR-354. Rapaz é flagrado com réplica de arma de fogo e que seria usada para cometer roubos. Polícia Militar investiga caso de 3 jovens presos acusados de cultivar maconha em apartamento. Ministério Público Estadual encaminha recomendação ao prefeito Pedro Lucas para que recursos à predileta sejam interrompidos. Homem tem 90% do corpo queimado depois de acidente com fogareiro improvisado. 15º Batalhão da Polícia Militar completa 41 anos. O RT viaja para Divinópolis para enfrentar o Guarani neste sábado. Casos de dengue disparam e empresas também sentem impactos. Rua da UPA no escuro. Moradores reclamam e temem por segurança. Os detalhes você acompanha a partir de agora. A Polícia Civil de Patos de Minas assumiu a investigação do caso onde 3 jovens foram presos acusados de cultivarem maconha em apartamento. Um deles assumiu a responsabilidade, mas todos foram levados para o presídio. Os jovens Guilherme Felipe Bicalho, Moacir Bicalho Valentim Júnior e Lucas Soares Vita da Silva, que são acusados de serem os donos da estufa para cultivo de maconha, encontrada em um apartamento na noite de ontem, foram presos por tráfico de drogas e associação ao tráfico e conduzidos ao presídio Sebastião Satiro. Em rastreamento, o pessoal culminou com a abordagem de um dos indivíduos que supostamente estaria armado com a PT-380, segundo informações de algumas testemunhas. E ao deslocar na residência desse indivíduo, mais precisamente na rua Teófilo Otoni, 429, em um apartamento, para verificar se possivelmente essa arma se encontraria no local, os militares depararam com uma estufa construída de modo rústico, mas muito bem elaborada, na sala do apartamento, onde foi possível visualizar 4 pés de uma planta, retificando 6 pés de maconha, a planta muito semelhante à maconha, né, que a gente está aguardando o laudo pericial para verificar a autenticidade dessa planta. Os 3 foram ouvidos pela Polícia Civil na noite desta quinta-feira. Em depoimento, Lucas assumiu ser o responsável por todo o material. Apenas um dos conduzidos assumiu a propriedade da droga, afirmou que havia montado a estufa para fazer o cultivo para consumo pessoal e confirmou que os outros 2 residiam no mesmo imóvel há 1 ano, mas que eles não haviam participado da montagem da estufa. A delegada da Polícia Civil, Fabiana Barreto, assumiu os trabalhos de investigação para apurar o caso. Segundo ela, alguns cadernos contendo anotações e aparelhos eletrônicos serão analisados para descobrir se há mais alguma pessoa envolvida. Pela quantidade, há indícios de que eles já estão fazendo isso há um tempo e pelas anotações que tem também nos cadernos que foram apreendidos no local, indicam que haja venda dessa droga. Ainda segundo a delegada, ocorrências semelhantes vêm sendo registradas na cidade. Já tem algumas ocorrências desse tipo, principalmente que ocorrem em apartamentos de universitários, mas o mais comum é a localização na posse da pessoa, até mesmo na residência dos traficantes da droga já finalizada ao invés de matéria-prima. O 15º Batalhão da Polícia Militar completou nesta sexta-feira 41 anos. Uma cerimônia foi realizada para comemorar a data. O 15º Batalhão da Polícia Militar foi instalado em Patos de Minas no dia 4 de março de 1975. Desde a sua instalação, a unidade vem prestando serviços de extrema importância para a manutenção da segurança da sociedade. E muito trabalho, realmente, muito trabalho que já foi feito e muito trabalho que vai ser realizado ainda. Porque as pessoas passam, mas a instituição é perene, ela permanece. E a Polícia Militar, com seus mais de 240 anos existente no estado de Minas Gerais, e aqui 41 anos, ela é muito nova ainda, a nossa unidade, né? Muito nova, ela está crescendo ainda, se formos comparar
com a própria vivência da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Mas crescemos muito, crescemos não só em idade, mas crescemos também em maturidade. A maturidade profissional hoje, o profissionalismo que os nossos policiais militares trabalham, é uma coisa diferenciada e precisa ser enaltecida, sem sombra de dúvida. Nesta sexta-feira, o 15º BPM completou seus 41 anos. Uma cerimônia foi realizada para comemorar a data. Para fazer festa, a gente acaba tendo que fazer realmente alguma festa, né? É lógico. E fizemos torneios internos, né? Um torneio de abordagem policial, ou seja, os árbitros analisam a técnica policial aplicada na sua perfeição. Torneio de tiro sniper, né? Que no caso foi feito com carabina de pressão, porque o tiro sniper ele se aproxima muito, né, da carabina de pressão. Acho interessante também, até mesmo para manuseio do armamento, saber as consequências da utilização de uma arma de fogo. Mais do que nunca, isso é importantíssimo, principalmente para nós que somos aqueles responsáveis pela utilização da força pelo Estado. E aí não pode faltar também o futebol society, a peteca e outros torneios que foram levados aí. Então fizemos uma grande festa nesses últimos 30 dias aí, internamente na Polícia Militar, e agora externando à sociedade a nossa alegria de estarmos presentes aqui nessa cidade alvissareira e promissora igual Patos de Minas. Atualmente, mais de 300 militares fazem parte do 15º BPM e a instituição faz questão de valorizá-los. Dezenas de policiais foram premiados e homenageados durante a solenidade. A companhia, né, ao 56, conseguiu conquistar o 3º lugar, né, no torneio de futebol society, né, em comemoração ao 41º aniversário do batalhão. Então, além de tudo, né, do motivo da gente estar comemorando o aniversário do batalhão, a companhia também tem esse motivo a mais, né, para estar comemorando o 3º lugar. Questão de gestão de recurso humano, é importante o policial trabalhar satisfeito. E uma maneira de compensá-lo é reconhecendo esse trabalho. Então, todo ano, a gente verifica aqueles militares, do soldado ao patente mais superior, aqueles se destacam na questão administrativa, operacional, motorista padrão. Então, incentiva mais para ele continuar mantendo a excelência desse serviço ao cidadão de bem. Durante esses 41 anos, a PM realizou incontáveis operações, que foram fundamentais para melhorar a segurança na região. Graças a Deus, alcancei o comando de uma das melhores unidades da Polícia Militar. Com certeza é o 15º Batalhão, que inclusive o ano passado se destacou em relação aos outros 62 batalhões da Polícia Militar em termos de redução de indicadores de violência e criminalidade. Então, o que mostra aí o trabalho aguerrido de todos os policiais que compõem o 15º Batalhão, que tem o cognome carinhoso conhecido como o Condor do Paranaíba. Um trabalho incansável e que não pode parar. Olha, a expectativa nossa é a de eterna, então a Polícia Militar vai estar aí trabalhando 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias ou 366 no caso do ano bissexto. Veja em instantes que Rua da UPA no escuro revolta moradores e casos de dengue disparam e empresas também sentem os impactos. Foram suspensos hoje a venda de 46 planos de saúde de 8 operadoras. A medida é uma punição da Agência Nacional de Saúde Suplementar devido a reclamações de beneficiários destes planos relativas à cobertura. As principais queixas são a negativa de cobertura e demora no atendimento. Os planos suspensos têm juntos 314.300 beneficiários que não serão afetados por essa punição. O Brasil registrou esse ano 84 casos da síndrome respiratória aguda grave associados à gripe A, H1N1. 11 pessoas morreram, segundo o Ministério da Saúde. No mesmo período de 2015, nenhum caso associado ao H1N1 foi registrado no país. Dispara o número de casos de dengue em Minas Gerais.
Já são mais de 124 mil notificações este ano, 8 vezes mais registros que no mesmo período do ano passado. Muita gente doente causa prejuízo às empresas por causa do afastamento de funcionários. Em alguns locais, vários tiveram que ser substituídos de uma só vez. Douglas voltou a trabalhar há poucos dias. Ele ficou de licença médica por quase uma semana com dengue. Meu corpo doeu, né? O corpo fica doendo muito, né? Comecei a ter dor de cabeça, né? Você perde a fome e começa a ter náuseas. Seu olho, muito atrás do seu olho, começa a doer, você não consegue desviar o olhar rápido assim. Na loja em que Douglas trabalha, outros 3 funcionários também tiveram a doença em menos de 2 meses. Matheus passou aperto. A gente tem um prejuízo mais assim de grande trabalho, porque às vezes a gente já tem um planejamento de férias, de carga horária, de escala e tem que fazer isso tudo de novo. Então isso tem um custo para a empresa que paga funcionários às vezes mais capacitados para fazer essa escala toda e esse planejamento de pessoal. E também o custo às vezes de remanejar um funcionário, então são custos de transporte, dessa operação toda de replanejar a ausência de alguns funcionários em período tão curto assim. Ele não é o único a ter problemas. A rotina e a economia de muitas empresas também já estão sendo afetadas por conta da dengue. Em Minas, foram quase 125 mil casos prováveis só este ano. A doença está no topo das causas de faltas dos funcionários. E segundo o Sindilojas, o índice de afastamento subiu 15% se comparado com o mesmo período do ano passado. Mediante essa crise, houve muito desemprego e os comerciantes, então, para poder manter alguns empregos, eles preferiram trabalhar com um quadro bem reduzido de comerciários. O que acontece? Com essa vinda dessa doença, a dengue, ela é impactante, ela tira o funcionário da empresa, não por 2, 3 dias, uma semana, às vezes um pouco mais. Isso vem agravando o quadro de trabalho dos lojistas. O levantamento revelou que a frequência das pessoas no médico aumentou por causa da dengue. E isso, no futuro, pode impactar no valor dos planos de saúde. O mesmo estudo apontou que no ano passado, 2,5% dos funcionários de grandes empresas foram afastados do trabalho, contra 1% em 2014. Para 2016, a estimativa é de que até 4% dos trabalhadores fiquem em casa. Por medo que esse número se torne realidade, algumas empresas já estão se preparando. A outra posição que o comércio tem feito ele tem deixado meio que um quadro para esse momento que você contrata só por 30 dias, né? Então, alguns comerciantes já têm feito isso, eles têm alguma peça de reposição na área de vendas, na área do caixa, na área da produtividade para poder repor. Na CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, a dengue também fez estragos. Só em janeiro, a empresa recebeu 38 atestados médicos, com média de 8 dias de afastamento. Estima-se que até o fim do ano a situação piore. Mas para evitar que isso aconteça, a CEMIG apostou na conscientização dos funcionários. Todos os veículos de comunicação que temos, interna e externamente na empresa, estão sendo utilizados para veicular informações de prevenção e combate ao mosquito. Com isso, a gente vai evitar afastamento e todos esses prejuízos que eu falei inicialmente, né? Que é o prejuízo dos colegas terem que trabalhar mais para suprir a falta das pessoas que estão afastadas e o prejuízo com despesas médicas e remédios. Em Patos de Minas foram notificados 204 casos esse ano. Nenhum ainda foi confirmado. Quem mora próximo à UPA está com medo. É que as luzes de alguns postes estão queimadas. Os moradores já pediram providências, mas nenhuma atitude foi tomada. Esta reportagem foi feita no escuro. Alguns postes de iluminação, localizados na Rua Peluso, próximo à UPA 3, não estão funcionando. De acordo com moradores, essa situação está acontecendo há cerca de um mês. Tem mais ou menos um mês. E a gente liga e eles não vêm. Fica só depois a gente vai. Isso aqui tá um perigo para todo mundo. Tudo isso acaba trazendo vários transtornos à população, que já chegou a presenciar situações perigosas e até constrangedoras. O transtorno aqui é o seguinte, como está muito escuro,
A gente já chegou a ver aqui um casal no meio do mato aqui, sabe? Foi preciso de ligar o farol alto do carro aqui para ver se desconfiava, sabe? Aí eu venho visitar minha mãe aqui com meu filho, é muito perigoso, é passagem de ambulância, de ônibus constante aqui na rua, sabe? Então, assim, tá um transtorno isso aqui. Quando desliga a luz aqui, ó, do estabelecimento da nossa colega aqui, fica escuro, perigoso, sabe? É uma velocidade que os carros passam. Então, assim, a gente pede, né, que tome providência e consiga a iluminação desses 2 postes aqui. Eu acho que é um direito de todo cidadão e a gente precisa que seja resolvido. Além disso, a falta de sinalização nas ruas e o mato em lotes e calçadas próximo à UPA também incomodam os moradores, que pedem que providências sejam tomadas. O mato está muito grande, sabe? Tá vindo animais peçonhentos para as casas, ratos, já apareceu cobra, sabe? Então, eles limparam até na esquina de cima e deixaram aqui, logo próximo à UPA, né? Desse jeito. O estacionamento aqui tá, você pode filmar para você ver, tá sem luz, né? Sem iluminação nenhuma. Já tem aí alguns indivíduos aí tentando arrombar os carros, que a gente já viu, né? Não tem sinalização nenhuma. Então, a rampa ali também, já quebraram vários carros aqui. Inclusive, nessa noite teve um carro sendo guinchado aqui, né? Então, assim, a gente pede que tenha uma solução para isso aqui, né? Que tá um caos aqui para os moradores desse bairro, principalmente dessa rua aqui. Eu acho assim, como tem um hospital aqui teria que ser um lugar assim bem visível, estacionamento bem claro, sabe? Porque vem pessoas de todos os lados. É uma vergonha para a cidade, né? Ser uma cidade maior que as outras aí ao redor. Chega aqui, o estacionamento nesse caos, a rua desse jeito, sem sinalização nenhuma. O pessoal tem aqui os comércios, né? Tá tendo que fechar o comércio mais cedo, porque escuro desse jeito ninguém vai querer correr risco, porque a gente sabe que tá muito perigoso, né? Daqui a pouco, a comissão do projeto artístico literário da FENAMILHO vai receber treinamento. A seguir, você vai ver também o RT viaja para Divinópolis, onde enfrenta o Guarani neste sábado. Os profissionais da educação que participam do projeto artístico-literário da FENAMILHO vão receber treinamento neste sábado. A repórter Jéssica Andrade tem mais informações. Jéssica. Nós vamos falar agora de cultura regional, especificamente do projeto artístico-literário de 2016, que foi apresentado na última sexta-feira para professores e diretores das escolas de Patos de Minas. Quem vai falar para a gente do assunto é a Selma, que é coordenadora do projeto. Selma, o projeto artístico-literário consiste em quê, na verdade? É uma iniciativa do Sindicato Rural, dos produtores rurais, na gestão do senhor Evaristo Cacheta. Isso há 10 anos atrás, ele lançou essa semente de envolvimento dos sindicatos produtores rurais com a cultura do município de Patos de Minas. E ele consiste em envolvimento de todas as escolas municipais, estaduais, as escolas particulares, com a cultura, com o resgate da cultura de Patos de Minas. E esse resgate nós envolvemos os aspectos culturais de maneira geral, a agricultura e todos os aspectos em que os estudantes, que insiram os estudantes nesse contexto. Bom, já são 10 anos de projeto, né? E nesse período vários assuntos, vários temas já foram trabalhados, né? Vários temas. A cada ano, nós buscamos temáticas que envolvam cada vez mais os estudantes com a cultura do município. E ligado ao meio rural, aspectos urbanos, evidentemente, é um projeto artístico e literário, por isso ele conta com elementos de desenhos, né, da arte de uma forma geral, vários gêneros textuais, e de forma que ele se torne dinâmico a todos os anos. Ele tem um mesmo formato, mas nós mudamos as categorias a cada ano, para que os estudantes se sintam motivados a participarem. O tema esse ano é das águas ao milho. Está marcado para amanhã uma capacitação, né? Essa capacitação é destinada a quem? Como que esses professores ou quem deve participar pode se inscrever?
A temática desse ano é uma temática muito envolvente. Das águas ao milho, nós estamos valorizando 2 elementos essenciais, né, à vida do nosso município, histórias que brotam das terras de Patos de Minas. Com isso, nós sugerimos um leque imenso de atividades a serem feitas. As categorias, elas são 8, e essas categorias, para que haja uma maior afinidade dos professores e no trabalho com esses gêneros em sala de aula, nós sempre promovemos uma capacitação. Ela acontecerá esse ano amanhã, de 7h30 às 11h30 da manhã, será realizada pelo professor Giovanni Cacheta, e então nós contamos já com um número grande de professores inscritos, mas mesmo assim aqueles que não se inscreveram, sintam-se à vontade para virem participar amanhã dessa capacitação. É necessário trazer algum documento, algum material? Documento, não. É só o material mesmo para anotação, né? E qual que é a expectativa de vocês até a finalização do projeto? Nós sempre ficamos com grande expectativa. Sentimos uma grande receptividade esse ano e como o ano passado nós tivemos cerca de 14 mil trabalhos realizados nas escolas, acreditamos que esse ano até alcancemos um êxito maior ainda, porque as pessoas se sentiram muito envolvidas com a temática. Muito obrigada, Selma. Jéssica Andrade para o jornalismo da NTV. Agora vamos falar de futebol. A URT viajou nessa tarde para Divinópolis, onde enfrenta o Guarani amanhã, sábado. Antes da partida, alguns ajustes foram feitos pelo técnico Ademir Fonseca. A equipe que vai entrar em campo é a mesma do último jogo. A semana de treinamentos do clube da URT foi intensa. Depois da vitória contra o Atlético Mineiro em Patos de Minas, o Trovão Azul irá encarar o Guarani de Divinópolis fora de casa. Cada vitória que se conquista, a cada rodada, a responsabilidade vai aumentando porque cria-se uma expectativa de evolução da equipe e a gente sabe que nós precisamos melhorar ainda mais na competição, a nossa pontuação, a nossa participação, e cada jogo para nós tem que ser uma batalha. E isso tem acontecido aqui, os jogadores têm encarado isso com muita seriedade e nós esperamos que essa luta, essa guerra, essa batalha toda seja transformada em vitória. A URT ocupa o 6º lugar da tabela do Campeonato Mineiro com 8 pontos. O objetivo do time é trazer mais 3 pontos para casa. O autor do gol contra o time do Galo acredita no trabalho realizado pela equipe. Sempre bom trabalhar com vitória, né? Já tivemos os dois lados da moeda, trabalhando com derrota também, mas tivemos a mesma aplicação de treinamento. Agora contra o Guarani sabemos que vai ser um grande desafio. O professor Ademir já colocou para nós os pontos fortes deles e vamos procurar neutralizar e fazer uma grande partida lá, porque quem quer chegar entre os 4 tem que vencer fora também. Cada partida enfrentada pelo time do Pato é sem dúvida um aprendizado. Para os atletas, a palavra para o momento é confiança. Nós estamos confiantes sim, sabendo que o jogo fora de casa é sempre um jogo difícil. Então nós temos que traçar, né, a risca aquilo que o professor pediu para nós conquistarmos uma vitória longe de casa, porque na somatória geral vai ser muito importante para nós. O time que entrará em campo em Divinópolis será o mesmo do último sábado. A gente tem procurado mexer o mínimo possível na equipe, né, para poder adquirir entrosamento. Mas a gente tem sido muito feliz, porque todos aqueles que têm entrado têm correspondido à nossa necessidade, né? Então o grupo está fortalecido, independente de quem vai começar ou quem vai terminar, é importante que eles possam dar uma parcela boa de contribuição. O time conta com o apoio da torcida fora de casa. Foi que nem contra o Boa, né? A torcida foi, compareceu, a gente no final do jogo ganhamos o jogo, todo mundo comemorou, é muito bom. Promoção! Compre seus óculos de grau, armação mais lentes e leve outra armação grátis. Vem para New Color Foto e Ótica. Acompanhe agora a previsão para este final de semana na nossa região. O sábado em Patos de Minas será de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 17 graus e a máxima poderá atingir os 31. O índice ultravioleta registra 14 e é considerado extremo. Em São Gotardo, Presidente Olegário e Lagoa Formosa, a máxima registra os 31 graus. Em Carmo do Paranaíba, a mínima será de 19 e máxima pode chegar aos 29 graus. Já em Coromandel, a máxima poderá atingir os 30 graus. Já o domingo em Patos de Minas, também será de sol e aumento de nuvens de manhã.
Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima poderá atingir os 33. O índice ultravioleta marca 14 e é considerado extremo. Varjão de Minas e Guimarães registra a mínima de 22 graus. Em Matutina, a mínima será de 19 e máxima 30 graus. Já em Rio Paranaíba, os termômetros registram a mínima de 21 e máxima de 31 graus. Já em Lagamar, a máxima poderá atingir os 35 graus. Depois do intervalo, você vai ver que homem tem 90% do corpo queimado depois de acidente com fogareiro improvisado. E o Ministério Público Estadual encaminha recomendação a prefeito Pedro Lucas para que recursos à predileta sejam interrompidos. Nesta sexta-feira, a 24ª fase da Operação Lava Jato investiga a relação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seus familiares com empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal afirmam ter encontrado indícios de que Lula recebeu vantagens indevidas, como um apartamento e reforma em imóveis, além de doações e pagamentos por palestras via Instituto Lula e a empresa LILS Palestras, que pertence ao ex-presidente. O MPF diz que o Instituto recebeu de empreiteiras 20 milhões em doações e que a LILS Palestras recebeu 10 milhões. Investigadores querem saber se os recursos vieram de desvios da Petrobras e se foram usados de forma ilícita. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, emitiu nota dizendo que viu com extrema preocupação o desenrolar dessa última etapa da Operação Lava Jato. Para o governador, essas atitudes constituem claramente uma violência aos direitos individuais garantidos pela Constituição brasileira a todo e qualquer cidadão. Para Pimentel, Lula jamais se negou a prestar esclarecimento sobre o que quer que seja demandado pela Justiça brasileira e que não há nenhuma justificativa para esse ato que ultrapassa o território judicial e mostra a intenção político-midiática que, infelizmente, está caracterizando esse tipo de ação. O Ministério Público Estadual encaminhou uma recomendação ao prefeito Pedro Lucas para que nenhum recurso seja repassado à predileta. Para o MP, há indícios de irregularidades. O projeto de lei pedindo autorização para doar à predileta R$ 1.748.885,08 é de autoria do Executivo e foi enviado no ano passado à Câmara Municipal para passar por aprovação dos vereadores. O dinheiro seria para ressarcir a empresa em suposto incremento na rede elétrica. Apesar de a maioria ter votado a favor, alguns vereadores se demonstraram contra e levaram o caso para o Ministério Público. Nós já tínhamos ciência que era uma matéria totalmente inconstitucional, porque infringia no artigo 149A da Constituição Federal, onde que especifica que todo dinheiro, todo recurso arrecadado da iluminação pública tem que ser gasto para a iluminação pública, e pela aberração que é você pegar 1.748.000 e dar para uma empresa privada, isso é inadmissível e nós deveríamos reagir como reagimos. Inclusive, eu trabalhei vários anos na CEMIG e eu usei da palavra e ainda falei que esse projeto é incondicional. Por quê? Porque o dinheiro da iluminação pública, ele é um dinheiro depositado na conta no banco vinculada. Essa conta só pode ser gasto na iluminação pública. O dinheiro da iluminação pública, é você, é todo mundo que paga. Então, quer dizer, o prefeito foi um erro muito grande, que ele repassou o dinheiro para a predileta, e sendo que a predileta, na minha época, eu trabalhava nessa CEMIG, já existia as duas redes que atendia a antiga SICA. Então, quer dizer, esses 1.700.000, eu não sei para onde foi esse dinheiro, porque não precisava. Para fundamentar o caso, o promotor de justiça Paulo César Freitas resolveu oficiar o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa do Patrimônio Público em Belo Horizonte, para analisar a doação, onde foi verificada uma série de irregularidades.
De acordo com a recomendação realizada pelo órgão e enviada ao prefeito Pedro Lucas, a doação de dinheiro público para empresa privada com fins lucrativos fere princípios constitucionais da administração pública. A medida ainda viola a lei orçamentária e a legislação federal que trata sobre o assunto. O documento também destacou que é proibido o município ressarcir a empresa por serviço de extensão de rede elétrica. Outra questão foi a origem do dinheiro usado para a doação. Segundo o documento, o dinheiro arrecadado com a iluminação pública tem finalidade específica, que seria apenas com o custeio deste serviço e não com a ampliação da rede elétrica. Outra irregularidade levantada foi a falta de um estudo de impacto financeiro nas contas do município. Agora, o Ministério Público também deve investigar se nesse caso houve improbidade administrativa por parte do Executivo e dos vereadores que votaram a favor do projeto. Na verdade, é uma lei autorizativa, elas autorizam o prefeito a fazer a transferência. O ato formal de transferir ou não é do próprio senhor prefeito, né? Eu não vejo nesse caso improbidade por parte dos vereadores, né? Entretanto, há casos, né, e há jurisprudência em que vereadores são condenados por atos de improbidade porque tentam beneficiar as pessoas de forma dolosa. Eu não entendo que houve dolo por parte dos vereadores, então, a meu sentir, não caberia. No caso do prefeito, ele, em que pese ter a lei autorizativa, ele tem uma recomendação do Ministério Público com um parecer contrário a essa restituição, inclusive do Centro de Apoio Operacional, e caso ele não tenha feito a restituição, ou seja, ele está sendo alertado, né, da ilegalidade de tal ato. Caso ele faça, eu entendo que o promotor irá denunciá-lo por improbidade. O promotor de justiça Paulo César Freitas estabeleceu um prazo de 10 dias para que o Executivo atenda à solicitação. Mas o problema é que nem os vereadores sabem se o dinheiro foi repassado ou não à empresa. Nessa segunda-feira, um dia após o vencimento do prazo para apresentação da prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2015, a Prefeitura enviou um comunicado à Câmara Municipal informando que não tem condições de apresentar as informações. O problema é que nós não temos como identificar isso, até porque o município e o atual prefeito está em dívida com a Câmara Municipal porque ele não consegue, pela incompetência que é essa atual administração, enviar os relatórios das metas financeiras. É só através do relatório das metas financeiras e fiscais que temos como identificar de fato aonde estão sendo gastos o dinheiro público. A Prefeitura de Patos de Minas não presta contas desde maio de 2015. O relatório de metas fiscais do segundo quadrimestre deveria ter sido apresentado em setembro do ano passado, mas isso não ocorreu. A Prefeitura argumenta que a empresa contratada para gerenciar o sistema de informática da Prefeitura ainda não conseguiu fazer com que o serviço funcione em sua plenitude, não sendo possível emitir os relatórios com o balanço financeiro do município de Patos de Minas nos últimos 8 meses. É muito mais grave do que tudo que acontece na prefeitura, de questão de política, de buraco, de mato, é você não saber, né, desde agosto, o que você arrecadou, o que você gastou, quanto você gastou na saúde, na educação, enfim, está todo mundo trabalhando no escuro, né? Certamente o senhor prefeito terá grandes problemas e grandes dificuldades no futuro. A apresentação do relatório de metas fiscais é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e deve ser apresentado a cada 4 meses em audiência pública. O gestor municipal que deixa de cumprir com esta obrigação pode ter o mandato cassado, perder os direitos políticos e ter de arcar com pesadas multas. Além disso, o município deixa de receber os repasses dos governos federal e estadual. Diante da falta de informação, o vereador Otaviano Amorim, membro da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos, levou nesta quinta-feira o caso ao Ministério Público. Nós, numa reunião na segunda-feira, até eu na hora, sugeri que nós fizéssemos talvez uma CPI, mas depois, em conversa com os vereadores, com a Comissão de Legislação, ouvimos por bem e achamos que a Comissão CPI não resolveria, uma vez que pela própria carta que o senhor prefeito mandou para a Câmara, ele confessa nesse atraso que é uma improbidade administrativa. Então a Comissão resolveu-se por bem enviar comunicado ao senhor promotor da terceiro promotor aqui de Patos, doutor Paulo César Freitas, e também ao Tribunal de Contas. Isso foi feito
né, nessa quinta-feira, e esperamos que a promotoria possa nos ajudar e também para que a gente possa fazer com que o prefeito se apresente. E quem sabe também até nesse período ele já esteja em condições de trazer essa prestação de contas à Câmara Municipal, uma vez que o orçamento do ano passado é de 465 milhões. Então isso preocupa, né? Como é que está isso? O prefeito, como é que ele está passando repasse? Um homem de 49 anos de Lagoa Formosa teve 90% do corpo queimado nessa sexta-feira. O acidente ocorreu quando ele preparava o almoço. O homem preparava a comida neste fogareiro improvisado quando uma fagulha caiu em um galão com álcool que estava próximo. O líquido se esparramou também pelo corpo dele. O fogo então se alastrou e atingiu o homem e alguns móveis da casa. Ele recebeu os primeiros socorros no Hospital de Lagoa Formosa e foi encaminhado para o Hospital Regional em Patos de Minas. O motorista de uma carreta levou um susto nesta sexta-feira. Ele perdeu o controle do veículo no trevo de Lagoa Formosa e acabou saindo da pista. Ninguém ficou ferido. Veja em instantes que rapaz é flagrado com réplica de arma de fogo que seria usada para cometer roubos. E homem inabilitado e com suspeita de embriaguez bate veículo na BR-354. A Polícia Militar flagrou um rapaz de 20 anos com uma réplica de arma de fogo. Ele foi conduzido para o presídio Sebastião Satiro e a repórter Jéssica Andrade está de volta com a informação. Olá, boa noite. A Polícia Militar registrou na noite desta quinta-feira uma ocorrência de desobediência com apreensão de uma réplica de arma de fogo. Eu estou aqui com o Major Martins, que vai nos dar mais informações. Major, então o Lucas Rocha da Silva, de 20 anos, acabou sendo preso, né? Isso mesmo. Ontem, por volta das 23h50, a Polícia Militar foi acionada a comparecer na Avenida Brasil, próximo ao Hospital Imaculada Conceição, onde, segundo uma vítima, havia sido furtado o seu celular. De imediato, a viatura que estava de serviço, juntamente com as demais viaturas que se encontravam no turno, se deslocaram e iniciaram o rastreamento no intuito de localizar e prender esse cidadão. Em determinado momento, 3 indivíduos avistaram essas viaturas e saíram correndo em alta velocidade pela Rua Maranhão, tendo um deles jogado um objeto ao solo. Os policiais deram ordem para que este que jogou o objeto parasse, ele não parou, porém os policiais conseguiram alcançá-lo e detê-lo. E quando foram verificar nas proximidades do local, encontraram uma réplica de uma arma de fogo. O cidadão foi levado à presença da vítima, porém ele não foi reconhecido como autor do furto do celular. Todavia, o mesmo foi conduzido à delegacia, juntamente com a réplica da arma de fogo, preso em flagrante por desobediência, e encaminhado à Polícia Judiciária para futuros fins. E essa réplica de arma, então, seria utilizada para praticar furtos e roubos aqui na região, né? Exatamente. Em conversa com o autor, ele nos falou que a intenção do mesmo era praticar roubos ou a comércio ou a transeuntes, utilizando essa réplica que, devido ao horário avançado, ela se parece muito com uma arma de verdade, e acaba assustando e intimidando as pessoas. Muito obrigada pelas informações, Major Jéssica Andrade, para o jornalismo da NTV. Obrigado, Jéssica, pelas informações. Um homem que conduzia um veículo na BR-354 bateu na traseira de um carro. Segundo a polícia, ele é inabilitado e apresentava fortes sintomas de embriaguez. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira na BR-354, quilômetro 246, próximo a um radar, entre as cidades de Patos de Minas e Lagoa Formosa. Os dois veículos estavam deslocando sentido Patos de Minas e, ao chegar próximo ao radar aqui, houve a colisão entre os veículos. O condutor do veículo Palio, Darcy Adélio Santin, de 66 anos, não teve ferimentos. Já o condutor do veículo Honda Civic, Rafael Caldeira Lopes Queiroz, de 32 anos, foi atendido por uma ambulância de Lagoa Formosa e encaminhado para o pronto atendimento da cidade. A gente acionou a ambulância da cidade de Lagoa Formosa, que esteve no local e deslocou com o cidadão até o hospital. Ele estava clamando fortes dores na mão esquerda. Segundo a Polícia Militar, Rafael não possuía carteira de habilitação e apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele teria se negado a passar pelo teste de alcoolemia. Dentro de seu carro foram encontradas algumas latas de cerveja.
A princípio, a gente pôde notar que o condutor que estava à retaguarda do veículo estava com visíveis sintomas de embriaguez, então possivelmente seja essa a causa. Localizou logo à frente do motorista, né, várias latinhas de cerveja, que indica que ele fez uso dessa bebida e assumiu a direção do veículo com os visíveis sintomas, onde pode ter dado causa ao acidente. A princípio a gente conversou com ele e ele negou fazer o teste, mas a gente vai voltar até o hospital, tornar a conversar com ele, se realmente ele negar fazer o teste e se ele não for ficar hospitalizado pelos sintomas visíveis de embriaguez, a gente vai conduzir ele até a delegacia de Patos de Minas ou de Lagoa Formosa, onde foi o acidente. Por hoje é só. Mais informações você pode acessar patosjá.com.br. O NTV News volta amanhã às 19 horas. Uma boa noite e obrigado pela companhia.